Malaquias, capítulo 2. Verso de número 10. Dá para projetar o texto, filho? Isso, obrigado. Malaquias, capítulo 2, verso 10. E a pergunta que o profeta Malaquias fazia para o povo de Israel era esta: não temos nós todos o mesmo Pai? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Sim, temos todos. Não nos criou o mesmo Deus? Qual é a resposta? Sim. Porque seremos, vamos ler juntos, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, a pergunta que o profeta fazia para o povo de Israel era esta: nós não temos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Agora, então, por que somos desleais uns com os outros? Se somos todos filhos deste amado Pai que nos criou, por que seremos desleais, como irmãos que somos uns dos outros? Deslealdade é marca da corrupção. Deslealdade é a marca da corrupção humana. Continuando. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Está falando de Judá, nação, uma das tribos da nação de Israel, que havia profanado a aliança de Deus, misturando-se com os povos ímpios e pagãos. As mulheres judias e os homens judeus casavam-se com as mulheres estranhas, faziam uma misturada danada, que a Bíblia chama de casamentos mistos, de gente que pertence à aliança diferente. E o pior de tudo é que isto trazia contaminação para a nação de Israel. Verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então, não adianta você dar todo o teu dinheiro, toda a tua riqueza, todos os teus bens, se oferecer tudo que você tem, você, na hora do ofertório, ou como dizimista, ou como aquele que participa das ofertas, né, voluntárias. Não adianta você apresentar tal oferta e ser desleal. Desleal. Ainda fazeis isto. Olha o que o profeta dizia. Ainda vocês fazem isto. O quê? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Adianta, vocês estão chorando, gemendo, muito quebrantados, chorando muito, e trazendo a oferta para o Senhor. Ele disse: ele não recebe. Não recebe. Por que ele não recebe? Porque ele não recebe a oferta desleal. Não oferta. Por isso que, quando eu vejo esses grupos religiosos, né, ensinando o povo a dar dinheiro para Deus abençoar, Deus não abençoa. Desculpe, a Escritura é tão clara. Fico tão triste de ver o povo sendo enganado com falsos profetas nesses dias na nossa nação. Que tristeza. Não é só na nação brasileira. E perguntais, verso 14, olha agora. E perguntar: por quê? Por que o senhor não recebe a minha oferta? Por que o senhor não recebe as minhas lágrimas, meu choro, meu coração quebrantado? Por que o senhor não recebe? Veja bem, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste, bem forte,
Tu foste desleal. Sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus está falando com quem? Com os homens em Israel. Com os homens, não é com as mulheres. Não é com as mulheres, com os homens. Deus está dizendo, sabe por que eu não recebo as ofertas de vocês e essas lágrimas de vocês que vocês vivem derramando no meu altar? Sabe por que eu não recebo? Porque vocês, homens, e ao homem foi dada uma responsabilidade fundamental. Foi dada ao homem a responsabilidade dele ser o administrador da sua família, dele ser o cabeça da sua esposa, no sentido de liderar a sociedade conjugal chamada família. Deus deu ao homem. Criou o homem, deu sua ajudadora idônea, sua esposa, e fez com que os dois construíssem juntos e edificassem juntos a sociedade familiar através da aliança entre o homem e a mulher. Andarão dois juntos, dizia Amós, o profeta, capítulo 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles aliança, se não houver entre eles acordo, se não houver entre eles um pacto, andarão dois juntos? Se não houver aliança? O que sustenta um casamento? O sexo? A beleza física? A riqueza? Isso não sustenta casamento nenhum. Sabe o que sustenta, que mantém um casamento firme e sólido? A aliança. Aliança séria diante de Deus. Por isso que hoje esses casamentos que temos por aí é uma coisa louca. Eu ouvi ontem, né, um que teve 8 casamentos. 8, o cara vai gostar de mulher assim lá, ele e Salomão, né, cara? 8 mulheres. Tá? E o filho dele dava o testemunho, do que aquilo trouxe de prejuízo para a vida dele. 8 casamentos o cara teve. Entendeu? Ele foi fiel a quem? Com quem ele tinha aliança? Ninguém, com ele mesmo. Com ele mesmo. Ele foi fiel a ele mesmo. Fiel à sua safadeza. Fiel à sua corrupção. Sim, senhores. Então, veja o que Deus está dizendo. É para o homem. Que Deus começa pelo homem. Não é que ele seja mais importante. Homem e mulher, os dois têm as mesmas responsabilidades diante de Deus para prestar contas das suas tarefas diferentes. Mesma responsabilidade com tarefas diferentes. Deus deu uma tarefa ao homem, outra tarefa para a mulher. Para fazer a mulher inferior? Sim ou não? Não. Para fazer o homem superior? Também não. São tarefas diferentes. Responsabilidades igual. Tem que prestar contas diante de Deus da sua tarefa. Não porque é melhor ou maior, mais importante ou menos importante, mas que tem tarefas que devem ser cumpridas agora de maneira diferente. Então diz o Senhor, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade. Ó, vou celebrar o casamento de vocês hoje aí de novo. Vou abençoar o casamento de vocês. A Escritura diz que o Senhor foi testemunha da aliança que você fez com a sua mulher. E aqui ele reclamava do povo, dizendo, do povo de Israel, com o qual você foi desleal com a mulher da tua mocidade. Você foi desleal com a tua esposa. Você foi mentiroso e corrupto. Fica reclamando do Temer, do Wesley Batista, fica reclamando deles. Quando você aponta um dedo para eles, os outros vêm para você. Todos os demais vêm para você. Porque aqui não tem nenhum melhor do que o outro. Nenhum melhor do que o outro. Não é porque um apareceu mais a corrupção. Talvez você saiba esconder a sua corrupção. Você tem a habilidade de esconder bem a sua corrupção. Isto não lhe faz isento de responsabilidade. E olha lá. O Senhor foi testemunha da aliança que você fez com a sua mulher, mulher da sua mocidade.
com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua... Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Está falando para quem? Para os homens ou para as mulheres? Para os homens. Posso ouvir dos homens o amém? Então o negócio é comigo e com você, tá? Não banco engraçadinho você não, tá? Sabe aquele negócio de cara de paisagem? Com o que o pastor está falando hoje? Com você, ô cara. Eu, pastor, não. O pastor está falando com... O pastor só está lendo a Escritura. Quem está falando com você hoje é o Senhor. Então leva a sério o que ele fala. Porque comigo você pode brincar, pode gostar, pode não gostar. Não tem importância. Comigo, o problema não é comigo. O problema é com o Senhor, que foi testemunha do dia em que você fez uma aliança com a sua esposa. Você está lembrado do dia que você fez aliança com ela? Sim ou não? Então vamos lá. Verso 16. Aliás, o 15, né? Não fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um só espírito? Ele buscava descendência que prometera. Portanto, cuidais vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com a esposa, mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Ele odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto, vamos ler todos juntos a última frase. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais... Vamos ler bem forte, todos juntos. Portanto... Que a minha tradução está diferente da do quadro. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Muito bom. Agora, deixa eu pensar com vocês uma coisa. Casamento é coisa séria. Casamento não é um jogo de cartas para ver quem vai ter sorte de escolher o melhor jogo. Não, senhores. Casamento é uma construção. Lembra-se que eu comecei lendo, no ano passado, o texto de Mateus, capítulo 7, versos 22 em diante, que fala exatamente sobre as duas construções, as duas casas que estão sendo construídas. Lembra-se? Uma casa foi construída onde mesmo? Na rocha. A outra casa foi construída na areia. Vieram os ventos impetuosos. Vieram as lutas, dificuldades, problemas, adversidades, que são naturais na vida conjugal. São naturais. Vieram, surgiram. Agora, quando surgem as intempéries, quando surgem os problemas, a violência das circunstâncias adversas da vida, é no momento desta crise que vamos saber aonde nós edificamos a nossa família, onde a nossa vida conjugal, onde o nosso casamento estava edificado. Porque os problemas virão, adversidades virão, mas a casa que resistiu é aquela que estava colocada sobre a rocha. A que caiu, aquela que estava na areia. O que quer dizer? Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual é a diferença das duas construções? Uma, o construtor ouviu e colocou por prática. Outra, o construtor ouviu e não praticou. E quando ele não praticou, o que é que surgiu? O que surgiu?
uma casa edificada na areia. Para a realização de qualquer edifício, para a construção de qualquer casa, antes de mais nada, nós necessitamos de planejamento, necessitamos de um projeto. Lembra a planta? Manda o arquiteto, o desenhista fazer uma planta, tudo direitinho. Um projeto que inclua os cálculos estruturais, saber, né, o que é que precisa de cimento, de cal, de areia, de ferro, de concreto, para poder estabelecer, né, aquelas bases sólidas. Um cálculo estrutural, financeiro, saber se você tem condição de assumir a responsabilidade de um casamento. Hoje em dia me preocupa às vezes os pais estimulando os jovenzinhos a começarem a namorar sem terem condição nem sequer emocional e financeira, e muito menos espiritual. Esse é o pior de tudo. Tá? Então, vamos começar a construir uma casa sem dinheiro? Não, meu pai vai me dar o dinheiro. Eu vou trabalhar, vou ganhar um salário mínimo e vou morar lá na Lua. Deve ser o melhor lugar. Então, precisamos dos cálculos financeiros, pessoal especializado, de um bom construtor, de um bom arquiteto, de um bom decorador, de um bom engenheiro. Devemos saber o que é que nós queremos, que tipo de construção nós queremos. Se é térreo, se é sobrado, se é um prédio. O que é que nós queremos? Devemos saber o que queremos, como faremos e com qual objetivo vamos construir. Precisamos ter identidade, saber quem somos, e destino, para onde vamos. E como vamos, quais os recursos, condições que temos. Então, é necessário confeccionar uma planta direitinho, completa, estrutural, com detalhes obedecidos. Necessitamos dos alvarás, das licenças e do compromisso de seguir à risca as exigências dos construtores. Se você não segue à risca na compra de materiais para aquela construção, na edificação daquele prédio, daquele edifício, se você não segue à risca, você pode comprar material de terceira categoria e o que acontece? A casa vai ruir e vai cair. De vez por outra, a gente vê aí prédios que estavam sendo construídos, daqui a pouco, né, veio para o chão. Por quê? Descobre que a areia era contaminada, que o cimento não era de boa qualidade. Vocês estão entendendo, pessoal? E vocês estão achando que o quê? Que casamento o que é? Casamento é uma aventura da sorte? É isto? Você pensou que casamento é aventura da sorte? Sabe, se você pensou que casamento é uma aventura, porque eu tenho ouvido isso, as pessoas dizendo isso, casamento é uma aventura. A gente, né, corre o risco de escolher bem e escolher mal. Pois é, sabe por quê? Porque a gente, ao escolher, escolhe com motivação errada. Escolhe por causa dos sentimentos humanos. Não é por causa de amor, não. Por causa da paixão. Paixão. Eu gosto dela, eu gosto dele, como ele é simpático, ela é simpática, que maravilha, eu quero também ele. Isso no primeiro mês, né? Quando chegar a primeira crise... E qual é o casamento que não tem crise? Estou casado há 51 anos. É verdade que agora eu tenho menos crise. Quando eu comecei, tinha mais crise. Porque Sueli era de uma cabeça, eu era de outra. Era de uma família, eu de outra. O que é que nos uniu? E o que fez com que construímos juntos? A aliança que eu tinha com ela, que nunca quebrei. Aliança firme. Surgiram os problemas? Claro que surgiu. Mas claro que surgiu. Passamos crises, lutas, dificuldades e ansiedade. Felizmente, eu tinha um casal de discipuladores, chamava-se Gary Hoyer e Leslie Hoyer, dois irmãos preciosos meus, americanos, gente decente, séria, foram os meus primeiros discipuladores, sabia? Fui discipulado por eles. Eu tinha a quem contar minhas fraquezas, meus erros, minha insatisfação. Por isso que eu digo para vocês, a célula é uma bênção quando ela é dirigida por gente madura. Células dirigidas por gente inconsequente, por meninos na fé, gera divisão e destruição.
Por isso que nós temos que estou incentivando isso aos meus líderes para cuidar disso aí. Líder de célula tem que ser gente madura e preparada, para não dizer besteira. Não dizer besteira, porque o que tem de gente dizendo besteira, e às vezes não sabe nem enfrentar. E o pior de tudo, às vezes não tem nem testemunho para dar. Testemunho da vida é uma mentira. Uma mentira. Quando é testado para saber quem é, mostra quem é. Mostra que nunca foi. Esse é o grande problema, nunca foi. Então, este é o momento da construção, que é o momento que a gente precisa fazer a escolha boa de todos os utensílios e do material da construção adequado. Por isso que o Senhor disse, aquele que ouve a minha palavra e que obedece e pratica a minha palavra, porque os ingredientes, o material para a construção está na palavra. Pessoal, em nome de Jesus, entendam. Está lá na palavra. Agora, como é que você pode saber que material usar se você não conhece a palavra? Se você não conhece as Escrituras? Se você não ama a palavra? Você pode ser uma pessoa boa, querida, maravilhosa, mas você acaba escolhendo pelas suas emoções e sentimentos. E não a escolha feita, fundamentada nos ensinos, nas palavras, nas verdades de Jesus, pessoal querido. Se vocês não ensinarem isso aos filhos de vocês, eles vão perecer. Se vocês não praticarem isso entre vocês, vocês vão perecer. E os nossos jovens desta nossa comunidade, as escolhas que eles estão fazendo. Quais são as escolhas? Minha preocupação é esta. Porque eu vejo os pais despreparados para ensinar os seus filhos como fundamentar o lar dos seus filhos. Não sabe o seu. Portanto, quando escolhemos mal o material, fora dos recursos que Deus nos dá para edificar bem a nossa casa, fatalmente, quando surgirem os problemas, vai cair. Que o cara vai descobrir que aquela paixão do sexo terminou. Terminou. É diferente agora a vida. É diferente. Então, o que é que faz com que eu e Sueli sejamos aliançados? O que faz? É que eu sei dos meus limites, ela sabe dos dela, e a minha paixão por ela é a nossa amizade. A gente desenvolveu uma amizade que nós nos conhecemos pelo olhar. A gente não entra mais naquelas briguinhas. Lembra aquelas briguinhas de recém-casado? Tua mãe queimou a comida. Tua mãe não olhou na minha cara. Tua mãe falou mal de mim. Lembra essas bobagens? Conversa fiada? Lembra? Aí briga. E o pior é brigar, às vezes, porque também não tem dinheiro, né? O cara casou incompetente, não tem dinheiro para manter o seu lar e acaba destruindo a sua vida conjugal. Você está entendendo? E aí, sabe que a grande maioria das causas que levam à separação conjugal é problema financeiro. Problema financeiro. É. Os fundamentos, a base, os alicerces são absolutamente imprescindíveis. Quanto mais elevado for o edifício, mais profundo é o alicerce para receber a sustentação respectiva. Falava com um engenheiro amigo meu, né? Ele construiu o nosso prédio aqui da nossa igreja em Ermelino, Matarazzo. O prédio tem 6 ou 7 andares. 8 andares. 8 andares. E eu fiquei encantado. Aí esse engenheiro veio lá e me disse, senhor, sabe que aqui, tanto quanto o prédio subiu, o prédio desceu. Porque se você só constrói para cima e esquece de construir a base para baixo, quando der o primeiro vento, o prédio cai, que não tem base. Lembre-se, seu casamento foi edificado sobre o quê? A rocha. Está profundamente arraigado? Quando vieram as crises, não vai acontecer nada, não, porque nós fomos ligados por laços de amor, de respeito, consideração e de amizade. Hoje, Sueli é a melhor amiga que eu tenho, vocês sabiam disso? Aliás, ela não está aqui hoje cedo, que ontem ela
coordenou um trabalho com mais de 500 mulheres, quase 600 e poucas mulheres, reunidas na nossa comunidade em Atibaia, no Congresso das Mulheres Intercessoras. Ontem foi um dia lindo e ela estava coordenando esse ministério. E ela amanhã viaja ainda para o Encontro de Mulheres do Projeto Mãe, né, com as nossas esposas e pastores da Comunidade da Graça no Brasil, quase 200 mulheres da Comunidade da Graça. E aí, então, ela volta de Serra Negra na quarta-feira e quinta-feira ela está indo para os Estados Unidos. Lá para a região de... Como é que é mesmo? Lembrei rapidinho. Puxa, Dallas, no Texas. E ela foi convidada, ela e a pastora Alessandra foram convidados para ministrarem um congresso de mulheres lá no Texas. E eu estarei indo essa semana, vou aqui para Mogi das Cruzes, está entendendo? Que uma coisa, faço uma volta aqui. Entendeu como é que é? Não. É questão de estatura ministerial. Mas fico muito feliz, e ela pediu que eu desse um abraço em vocês. Ela vai dizer, não, se eles vão dizer lá que cadê a esposa do pastor, não veio, nossa, logo hoje, consagração das alianças, ela não veio. Então ela mandou pedir perdão, e eu deixei a minha bichinha para arrumar a mala nessas 2 viagens que ela faz esta semana, que a boa mão do Senhor a leve e a traga de volta, ela e a pastora Alessandra, em nome do Senhor Jesus. Tá? Ronaldo, vocês não viram? O Ronaldo está lá em Londrina, no nosso Congresso de Jovens em Londrina, o MAG. Ele, o Guga, notaram que o Guga está fora também, aqui hoje. Então, o Ronaldo, o Guga e o Fernando Diniz estão lá. É a Comunidade da Graça trabalhando, pessoal. E você faz o quê? Ah, é? Fica assistindo. Sei, vocês vão ver uma coisa, viu? Parece torcida do Corinthians. Corinthians feito louco, chutando a bola errado, certo, fazendo gol, deixando de fazer, não consegue. E a turma só, vai, Corinthians, vai, que isso é bom, vai que vai dar. Não, pá, vamos entrar no jogo, pessoal. Sim ou não? Sou de vocês comigo, pessoal. Vamos no jogo, vamos junto. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te, vamos juntos nessa empreitada. Então, deixa eu dizer para vocês, para construir uma família, devemos considerar o projeto e as respectivas normas a serem obedecidas. Com esta declaração, eu vou encerrar este tempo aqui com vocês para orar com vocês. Abençoar vocês, abençoar as famílias que estão aqui. Gênesis, capítulo 1. Antes de eu ler este texto aqui, deixa eu dizer. Sabe o que destrói um casamento? Deslealdade. Sabe o que destrói um casamento? Sabe o que destrói um casamento? Posso pedir um favor para você, muito respeitoso? Obrigado. Diga isso para a pessoa do seu lado. O que destrói um casamento é ser desleal com o nosso cônjuge. Diga isso. Sabe o que destrói um casamento? Deslealdade. Deslealdade. Gênesis capítulo 1, verso 26. Lembra que eu falei a vocês da planta, do projeto? E eu disse para vocês que para construir uma família precisa ter uma planta e um projeto. Falei isso ou não falei? Vocês querem saber qual é a planta? Qual é o teor descritivo desta planta? Dos acessórios, dos materiais fundamentais para edificar esta casa, esta família, este casamento? Olha o que diz a Escritura. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, preste atenção, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, governai-a, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E viu Deus que era muito bom. 4 mandamentos e 3 princípios fundamentais. 4 mandamentos e 3 princípios. Qual é o primeiro mandamento? Verso de número 26. Sede fecundos. Em outras palavras, frutíferos. Frutificai. Frutificai. Uma vida de frutos, quer dizer, uma vida que seja capaz de reproduzir e manifestar os talentos, os dons naturais que o Senhor Deus tem dado a cada um de nós. Um é engenheiro, outro é mecânico, outro é dona de casa, outro é médico. Enfim, cada um de nós tem um dom e um talento. O Senhor está dizendo, façam desses dons e talentos que vocês receberam, façam com que eles sejam frutíferos. O que significa ser frutífero? Significa que esses dons e talentos alimentam as pessoas, sustentam as pessoas. Você, como médico, o que é que você está desenvolvendo? A sua atividade de cuidar e abençoar e alimentar necessidades e carências das pessoas. Você, como mecânico, com o seu dom e talento, você está cuidando das necessidades do seu semelhante, dos bens do seu semelhante. E assim sucessivamente. Seja qual for o talento que você tem, que você recebeu, diz o Senhor, frutifique. Quer dizer, que ele seja uma árvore frutífera, onde a gente vá buscar fruto e encontre. Tem significado a sua vida. Não é como a árvore infrutífera que Jesus, lembra? Jesus teve que secar aquela figueira. Por quê? Por que Jesus secou a figueira, pessoal? Por quê? Porque não tinha fruto. Estava lá a figueira, bonita, mas que não tinha vida. Não produzia fruto. Se não produz fruto, não pode alimentar ninguém, não pode abençoar ninguém, não pode cuidar de ninguém. Então, árvore frutífera produz frutos. O que você faz na vida? O que você faz? Sou engenheiro, sou fotógrafo, sou, o que mais? Professora, psicóloga, professor de Libras. O que é que você faz, menina? É professora, e excelente professora. Esta é a sua fama entre nós. Gente querida, competente. Então, um é administrador contábil, né? Outro é gerente logístico. Pô, foi bom você ter falado isso, cara, aqui. O negócio está um pouquinho ruim aqui do meu lado e coisa e tal. Fazer um valezinho aí, cara? Hã? Pode ser? Ah, graças a Deus. Brincando. E assim sucessivamente, né? Cada um de vocês, uma graça e um fruto a ser multiplicado. Ouça. Segundo, qual é o segundo mandamento? Por que é que a gente deve casar-se? Deve casar-se pensando na nossa responsabilidade conjugal, familiar. Para que eu seja uma árvore frutífera. E agora? Os outros 2 mandamentos são mandamentos criacionais. Veja só, verso 28. Sede fecundos, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Esses 2 mandamentos são criacionais. E então, sujeitai-a, dominai. Então, veja bem. Ele diz assim,
vocês têm a responsabilidade agora de multiplicar, de frutificar seus dons e talentos. Quando você casa pensando que sua responsabilidade é ser uma árvore frutífera, para começar alimentando os da sua própria casa, da sua própria família, do seu próprio casamento. Você, homem, tem a responsabilidade de cuidar, de alimentar sua família, cuidar bem da sua esposa, abençoá-la e amá-la como Cristo ama a igreja. E agora, o segundo, você tem a responsabilidade agora de multiplicar-se e encher a terra. Multiplicar-se e encher a terra. Viu que ela ficou feliz agora? Olha lá. Vai estar feliz, viu? Não mexa com a minha neta aqui. Não mexa com a minha neta. Está feliz da vida. Agora ela está no... É isso, vai lá, filha. Vai que é tua, maná. Beleza, deixa ela. Vai. Pouco ela cansa e vai para o colo da mãe. Então, a responsabilidade sua agora qual é? É multiplicar e encher a terra. Agora, é o seu dever criacional. Casamento tem a responsabilidade de multiplicação da espécie. Nós nos casamos para quê? Para multiplicação da espécie humana. Para que homem e mulher, unidos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eles agora produzam uma descendência piedosa. Como diz o texto de Malaquias que li para vocês. Deus procura uma descendência piedosa. Deus procura, através da nossa multiplicação genética, biológica, Deus procura agora uma descendência piedosa. Através do seu casamento, os filhos que virão exatamente para serem transformados na herança do Senhor, que Ele abençoará esta terra. Então, é a sua responsabilidade pinha, quando nós nos unimos, termos filhos que vão ser transformados em filhos de Deus, para que eles cooperem para abençoar esta terra. Quando eu vejo, por exemplo, com toda a limitação, né, e imperfeição, meus filhos, eu vejo o Júnior na área da vida pública, um homem honrado na vida pública, servindo a Deus e as pessoas da maneira tão digna que faz. Vejo a Alessandra, né, coordenando o ministério com as mulheres, o ministério de ensino da nossa escola. Vejo o Ronaldo me ajudando no ministério, assumindo responsabilidades tão importantes. Vejo mesmo o Marcelo, né, vocês viram agora, me ajudando a cuidar do patrimônio da comunidade, ordenar bem, né, as coisas relacionadas com o nosso patrimônio. Vejo o Cláudio, que está agora gravando. O que eu estou falando, o Cláudio está lá no estúdio. Vocês não veem o meu filho aqui, mas ele está lá no estúdio gravando. Pois todo o material dele é distribuído para todo o Brasil e fora. Entendeu? Quando é a Sandrinha, embora ela não viva aqui em São Paulo, ela está lá com o Serginho, lá em Vitória do Espírito Santo, está lá envolvido com o ministério da Igreja Batista lá em Vitória. Então, quando eu vejo meus filhos assim, eu fico dizendo, eu e Sueli dizemos, Senhor, nós não temos filhos perfeitos, não temos uma família perfeita, mas eu tenho uma família comprometida com o reino de Deus, para servir vocês, amar vocês e amar esta minha geração. Então, cumprir com esse propósito do Senhor. Estou deixando filhos, uma geração bendita. Aí vem vindo meus netos agora. Minha neta vai batizar-se agora, filha do Cláudio, vai batizar-se agora, né? E ela falou para mim, semana passada, vô, se batiza eu, vô? Vou. Nem que eu vou ter que vir só para batizar você, mas farei isso. Que honra para mim. Meus netos agora também envolvidos com o reino de Deus. Puxa, eu não sou um homem perfeito. Sou um homem igual a você, sabia? Tenho uma família também imperfeita. Sabiam disto? Família imperfeita. Sou dono de um padrão de perfeição? Não tenho não, pessoal. Sou igual a você. Se Deus pode trabalhar na minha vida um homem tão limitado, igualzinho a você, imagina o que Ele pode fazer com você também. Você é precioso aos olhos de Deus. Né, meu amor do vô?
Você é precioso. Então, aqui está. Primeiro, frutificai. Segundo, multiplicai e enchei a terra. Não é encher a terra sozinho. Dá oportunidade para os outros também, tá? Que tem gente que está pensando que tem que encher sozinho a terra. Aí a gente tem que cuidar dos filhos dos outros, que eles pensaram que encheriam a terra, né? E depois o terceiro mandamento qual é? O quarto mandamento qual é? Abençoai-a. Dominai-a. Governai-a. Então, um casamento, filhos queridos, ele começa assim. Compromisso de ser alguém frutífero nos meus dons e talentos com os quais eu vou sustentar a minha casa. Segundo, vou me frutificar, vou multiplicar, para eu poder abençoar as gerações vindouras. Multiplicai. E então, enchei a terra. Que essa multiplicação bendita cumpra o propósito e o projeto que Deus criou a mim e a você. E o quarto, vamos governar as nações, vamos governar esta terra. Que Deus chamou a mim e a você para mostrar qual é o modelo de edificação de uma família, qual é o modelo da constituição de um lar. O mundo está precisando saber disso, pessoal. O mundo sem Deus não sabe como fazer. E a igreja, nós cristãos, temos um modelo de administração familiar. Como é que você ama seu marido? Como é que você cuida da sua esposa? Como é que você ama os seus filhos? Como é que você honra seus pais? O mundo precisa aprender isso, que a sociedade está caindo aos pedaços. Aonde começou esta guerra toda, pessoal? Aonde começa a corrupção? Primeiro, começa no coração do ser humano, se manifesta no lar e depois se expressa na sociedade. Entendeu? Eu estava lembrando aqui, sabe onde é que começa a corrupção na família? Quando o pai recebe na sua casa o telefonema e ele diz para o seu filho assim: filho, atenda o telefone lá e fala que o pai não está. O que chama-se isso? O que chama-se isso? Corrupção. Então, se você faz isso, você não tem autoridade para condenar o presidente da República. Menos. Menos, hein? Menos. Você não tem autoridade para condenar o presidente da República. Ah, mas a corrupção dele foi maior. E é outra coisa. Mas não deixou de ser corrupção. É o mesmo nível. As duas coisas são iguais. Uma teve repercussão familiar, com repercussão social. Porque quando você ensina seu filho a mentir no telefone, que o papai, que a mamãe não está, você está gerando o quê? Uma sociedade corrupta. Então não ponha a culpa nos outros. Assumamos a nossa. Viu? Assumamos a nossa, não os outros culpados. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e governai-a. 3 mandamentos fundamentais. Frutifique, seja uma árvore produtora de frutos abundantes. Multiplique-se biologicamente, encha a terra com a família bendita do Senhor. E então, quarta responsabilidade: governe as nações, abençoe esta terra. Quem tem que governar não são os políticos, ouça, porque a gente fica querendo cobrar dos políticos. Ele não governa bem, não governa. Mas, cara, você foi chamado para governar, você também é um incompetente. Você não governa nem sua casa. Você não governa seu trabalho, seus negócios. Então para com isto. Nós fomos chamados para governar a partir da constituição de nossa família. Hoje eu vou abençoar vocês.